e ainda teve, apesar de tudo, você ainda teve força para buscar informações, né? Não só as informações da sua família, né? Dessa tua origem, da onde que você veio, mas também informações fazendo uma terapia, buscando padre, buscando tal. E isso, de alguma maneira, te fortaleceu e te deu uma gana de buscar essas informações. Você acha que a geração de hoje, essa geração que a gente percebe que hoje essa palavra depressão é uma palavra recente. Assim, a tua mãe, ela nunca deve ter ouvido falar disso. A minha mãe nunca ouviu falar. Meus avós... Era frescura. Meus avós nem pensar. Mas em terapia também, Cog. Terapia, hoje em dia é tão simples, quando você ouve uma pessoa falar, eu estou indo no meu psicólogo. É normal. Mas há um tempo atrás, quando você falava isso, era bizarro, né? E essas terapias, essa galera de hoje, você acredita que tem que buscar uma terapia, tem que buscar uma boa leitura, algo para tentar, de alguma forma, também ressignificar a vida dela, não olhando só para o passado, mas também olhando para o futuro? Olha, lidando com a juventude, trabalhando com ela, hoje estando mais próximo, eu vou falar sobre duas vertentes quando me fazem essa pergunta. A primeira delas é relacionada à espiritualidade. Como cristã e católica, nós temos a gente faz constantes orações sobre a nossa árvore genealógica, tá? Então, nós viemos de passados onde existiam muitas guerras, onde existia muita matança, existe ainda hoje e tal, mas então eu acredito assim que nós temos no nosso DNA essa herança de muitos traumas. E eu acho que a gente está numa geração hoje que o trabalho braçal, ele diminuiu muito. E o ato de você escrever e de você trabalhar com as mãos, ele é muito terapêutico, sabe? Ele faz você, meio que o cérebro entender assim que tá tudo bem, que você tá em movimento e que vai ficar tudo bem. Continua produzindo ali as enzimas e hormônios que você precisa. Então, falando da religião, nós somos o acúmulo de muitas vidas. Tem mais ou menos 5.400 pessoas que precisaram existir antes de mim para que eu estivesse aqui. Olha como é maluco isso. Então, se eu carrego o DNA de todas essas pessoas, quantos traumas eu não carrego dentro de mim? Que não são meus, que a constelação familiar também explica isso, que às vezes são de outras coisas. Só que essa nossa geração, ela acaba somatizando mais as coisas, sendo um pouco mais vulnerável, mais sensível, porque a gente está pouco trabalhando com essas terapias, que era o braçal, era o plantar, era o cozinhar, era o fazer, arrumar a casa, né? Os filhos, eles eram empregados dos pais. E hoje é o contrário, são hóspedes, né? Então... Boa fala, é verdade. Então, é muito complicado o que os pais hoje fazem, que é da nossa geração agora. Eu não quero fazer que os meus filhos passem o que eu precisei passar. Pior cagada da vida que estão fazendo é isso. Cara, desde que o Bernardo se entende por gente, ele já lava banheiro. Ele lava roupa, ele cozinha, ele tem que se virar. Primeiro porque é para futuro, mas segundo também para trabalhar o mental. Porque tem que ter essa cognição. Você se sentir útil, eu não vim a passeio não, eu vim para servir, né? Então eu acho que assim foi uma cagada que a nossa geração agora fez, né, dos baby boomers, de falar assim, não vou fazer meu filho lavar uma louça, não vou, deixa que essa empregada faz. E tudo é um presente, sabe? Uma nota tal, tá aqui o presente. Não sei o que, o presente. Aí já cresce com esse sentimento de que tudo tem que validar o tempo inteiro, cada vitória. Eu falo direto pra mim, é assim, não fez mais que a obrigação. Porque diz um amigo meu, obrigado pelo mínimo. Eu pra mim falo, você não fez mais que a obrigação. Lógico que tem coisas assim que realmente o esforço é maior e tal, e, né, e cada um tem um jeito de sentir o amor também diferente, né? As 5 linguagens do amor. Então o Bernardo, por exemplo, é muito de palavras de afirmação. Então eu percebo que falar pra ele que né, foi legal ele ter feito e tal, beleza. E assim por diante. Então, eu acho que a geração de agora, ela precisa estar mais envolvida também em trabalhos sociais, sabe? Porque eu acho que às vezes você tá achando que a tua vida tá ruim. O Bernardo, já com esse meu pensamento, que aprendi muito da minha mãe fez um voluntariado a vida inteira, de pastoral, de realmente fazer caridade, né? Então, minha mãe sempre falava, se tá ruim aqui em casa,
Toda vez que ela me levava lá numa pastoral, então ela falava assim, ó, hoje essa criança é o primeiro leite que ela tá tomando na semana. Meu Deus. Entende? O Bernardo logo desde muito cedo começou naquela fase lá, porque eu quero não sei o que de marca, que eu quero não sei o que lá, então vem comigo. Teve um Natal que eu falei assim, vamos lá na favela, você vai comigo, você vai ver o que é a vida de uma criança mesmo, que é vulnerável. Acabou, nunca mais ele me pediu nada de marca, porque eu faço questão de ser novo, isso, aquilo, acabou. Não tem reclamação alguma lá em casa com relação a isso. Ou exigir, mãe, pai, vocês têm que me dar isso. Não tem que dar nada. Quando você começar a trabalhar, você vai ter o iPhone lá que você quer. Ou até uma coisa... Quando você quiser tal coisa, na hora que você começar a trabalhar, você vai ter o teu dinheiro, você vai lá e compra. Tem um lance muito interessante nessa história aí, e também... Depois, já deixa o Cog falar, mas tem um lance assim, por exemplo, os filhos da gente, eles não têm muita noção do quanto a gente passa e trabalha para conquistar aquele bem que tá lá dentro daquela casa. E isso a gente tem que deixar claro para eles, abertamente. Né? Deixar claro. Cara, isso daqui não veio de graça, irmão. Você tá tendo uma televisão massa para você assistir, mas isso aqui foi dinheiro suado, então você não põe o dedo. Então você não põe o pé no controle, você não cuida com as pilhas. A gente tem que, de alguma maneira, também passar essa realidade, né? Sem dúvida. Quando que a gente for pensar na idade da minha mãe, que um dia eu dormi entre minha mãe e meu pai? Nunca isso aconteceu. Jamais. Entende? Porque o quarto do pai e da mãe é do pai e da mãe. Hoje a gente dá uma folgada com relação a isso, e eu confesso que muitas vezes os meus filhos chegaram a dormir no nosso meio, mas pegou no sono, cama deles, quarto deles. Tem até um livro que fala sobre isso. É claro que eu amo você, agora vai para o seu quarto. Boa! Eu esqueci do nome do autor, mas é sensacional. Isso também me ajudou muito a virar a chave, sabe? Como é que eu ia lidar com esse assim, vai pro seu... Eu continuo amando você, mas você vai lá pro seu quarto. E hoje lá em casa é assim, deu tal hora, se mandem pro quarto de vocês, que aqui é o quarto do pai e da mãe. Legal. O que você ia falar, Cog? Tem o palestrante, o Dado Schneider, eu acompanho ele há muito tempo, acho bacana. Ele fala muito sobre essa geração Z e outros que estão vindo que vai saber onde vão parar. E ele fala, né, num momento que, na época dele, o melhor pedaço de bife era para os pais. Hoje em dia, o melhor pedaço de bife é para os filhos. Né? Mudou a inversão, né? Teve essa inversão de valores. Mas ele pontua muito essa questão também de como essa geração vai vir e como vai ter que trabalhar ela para ela entender que tem que se mover, tem que se mexer, né? Tem que fazer o braçal, tem que entender como as coisas funcionam, né? Porque hoje, a criança que nasce hoje, em 2024, ela já vai, ela vai nascer com tudo pronto, né? Ela não vai, sei lá, não vai sofrer tanto assim, né? Já tá tudo na mão, né? Literalmente. E uma coisa interessante que eu queria voltar, você falando lá de religião, eu acho que quanto mais a gente lê, inclusive sobre todas, mais a gente aprende. Né? Mas tem gente que de repente pode pensar, mas vai ficar confuso. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma coisa que, se você pegar pela base, todas falam a mesma coisa. Elas se completam, na verdade, né? Eu penso que é assim. Então, se você tem mais conhecimento sobre outras religiões, não que você vá virar muçulmano, que você vai virar isso ou aquilo, mas você vai entender. E você vai pegar... vi isso aqui legal lá no budismo. Pô, legal. Isso aqui no islamismo, ou seja, você vai trazer para você o que faz sentido, né? Então acho que quanto mais você aprende, de fato mais você aprende, né? Mais você sabe. Bacana. Não, e menos você julga também, né? Exatamente. Porque de todas as religiões ali que eu falei, e eu espero ainda que eu tenha a oportunidade de fazer uma segunda edição, né, ampliada, uma terceira edição ampliada, porque eu quero poder trazer outras visões, com certeza. Mas todas elas falam a mesma coisa que você, de uma forma brilhante, muito inteligente, falou, que é o mandamento do amor. Uhum. Todas as religiões e todas as filosofias falam isso, que para você se sentir pertencente e você também fazer com que os outros pertençam, simplesmente ame. Sim. Com todos os defeitos, com todos os problemas, com tudo que aconteceu no passado, só ame. Tome a decisão de amar todo aquele conjunto de coisas. E o perdão, né? E o perdão. Porque o perdão é também uma coisa que é difícil as pessoas entender, tipo, saber lidar com o perdão, né? E eu fiquei pensando nisso no momento que você falou sobre essa sua trajetória mesmo, né? Que até eu falei alguma coisa sobre que é um sentimento de culpa
que tipo, a gente tem um sentimento de culpa, mas que não é nossa, né? Mas que vai exigir um perdão. Você vai ter que perdoar seus pais, né? Seu suposto pai, enfim, tudo que aconteceu, a sua história. Você vai ter que perdoar e se perdoar para poder entender, né? Não, perdoar não necessariamente é esquecer. Aliás, não é esquecer, né? Você não tem que esquecer. Mas perdoar é outra coisa, né? Mas assim, olha, a minha mãe, ela é uma mulher muito forte e muito sábia. Desde logo depois, né, que eu soube, né, que eu fui adotada por parte de padrasto, né, ela, em todas as vezes até hoje, ela fala pra mim, assim, desde a infância, sabe, nossa, teu pai é um seu suposto pai, né? É muito inteligente, muito estudioso, sempre quis o teu bem, ficou muito feliz quando soube de você. Então, ela sempre pintou esse cenário de uma forma assim que eu idealizasse aquele pai, mesmo com todos os erros, mesmo com todas as coisas, para que não transferisse, talvez, os sentimentos dela para mim. Então ela colocou todo o ego dela de lado para falar assim, não, mas eu vou desenhar o pai que a Letícia merece ter na ideia dela, na imaginação dela. Olha que interessante. Na cabecinha dela, entende? E deixa eu já aproveitar e vou colocar uma cerejinha aí nessa parada. Porque assim, ó, a partir de qual a idade que você percebeu que você não tinha teu pai? Eu não percebi porque Deus foi extraordinário na minha vida. A minha mãe conheceu quando eu era muito jovem ainda, eu tinha em torno de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio talvez, um senhor que era viúvo, que se chama Bernardo Esmanioto, né, filho. Legal. E por isso que o nome do nosso filho se chama Bernardo, em homenagem ao meu pai de criação, ao meu padrasto, aquele que me criou. E na época ele já era idoso, né, viúvo, e ele aí deu certo, né? Eles se entenderam lá, os dois resolveram ficar junto, né? Ele é minha mãe e tal. E a minha mãe falou: mas eu só fico com você se realmente a gente casar, porque eu, né? Por mais que eu tive essa situação toda, né? De ter a Letícia, né? E eu não vou viver com alguém sem ser casada, porque faz parte da minha religião, né? Eu não posso viver em pecado. Então ele falou: não, a gente vai casar. Mas antes mesmo de até sair o casamento, ele fez o reconhecimento da paternidade. Olha que interessante, cara. Então ele me adotou legalmente, como filha dele mesmo. E eu carrego o sobrenome Esmanioto e eu coloco na capa do livro e falo para todo mundo, porque é homenagem mesmo a esse meu pai do coração. Então eu falo assim, Deus não faz as coisas meio ruim, ele é extraordinário, né? Deus é Deus. Então ele colocou esse ser humano incrível, que foi meu padrasto. Eu não consigo nem falar a palavra padrasto, eu sempre falo meu pai do coração, de criação, né? Porque eu cresci achando que ele era meu pai mesmo. Então na escolinha e tudo, entendeu? Quem que é teu pai? É o seu Bernardo. Quem que é teu pai? É o seu Bernardo. Então, eu não tinha essa sensação, assim, como eu sou mais clarinha, só não tinha os olhos claros igual ele, mas mais clarinha e tal, eu realmente achava que ele era meu pai e que ela era minha mãe. E tava tudo certo. Caramba! E aí, quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu conto isso no livro, né, que eu percebi não, né, numa situação familiar aí, que eu não vou, falei, isso é uma coisa que é eu e Deus que sabemos, né, tem uma pessoa que um dia chegou e falou pra mim: olha, você viu que a cor do teu cabelo não é igual ao do seu pai, não é igual à da sua mãe? Você viu que você não tem a mesma cor dos olhos? Você não se acha diferente deles? Aí ela falou assim: você sabe, né, que ele não é teu pai, né? Mentira. E aí eu fui entender várias coisas e o trauma da minha ferida emocional com relação ao pertencimento e à rejeição, que foi dos 5 anos. Daí na terapia, ele foi até lá e foi onde nasceu. E nesse dia também, essa pessoa tinha trazido alguns presentes para mim, e aí eu provei algumas roupas, né, desses presentes e tal, e nenhuma serviu. E aí essa pessoa fala: eu vou trocar para você, depois eu te dou. E nunca mais me deu. Né? Porque você tá muito gordinha, você não serve nessas roupas. Meu Deus do céu. Se existe o capiroto, tá aí, né? Mas, olha... Com todo respeito aí, mãe. Eu acho que são pessoas desassistidas de entendimento do que pode causar
na Meu cabecinha de Deus, uma cara. criança. Porque hoje a gente está muito entendido com relação às palavras que a gente fala, quanto surge efeito na vida das pessoas. Hoje a gente está mais entendido. Mas falam os nossos pais antigamente, não falavam assim, porque eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida, seu sem vergonha. Os pais falavam nome pra gente, tudo quanto é touro, né? Então, e hoje a gente tá mais entendido, a gente escolhe mais as palavras para falar com as pessoas e principalmente com os nossos filhos, mas não era assim, porque não tinha esse entendimento. Então eu não guardo raiva, nem ódio, nem rancor dessa pessoa, justamente porque eu percebo que era uma pessoa ignorante. Não tinha esse entendimento com relação a isso, entende? E na terapia eu fui muito profunda com relação a isso. E é uma pessoa que passou por tanta coisa na vida também, sabe que eu tenho mais... Não, a palavra não é dó, é mais compaixão, entende? Por essa pessoa ter feito o que fez. E de verdade, eu acho que assim... Ficou ali, né? Tá tudo certo. Depois não cabe a mim julgar, essa pessoa vai se entender com Deus, que ele que é o juiz, né? Então tá tudo certo. Mas aí foi nesse momento, sabe, daí dos 5 anos que eu descubro isso e ao mesmo tempo Deus foi extraordinário, porque eu falo, seu Bernardo não tá mais aqui, né, não tá mais aqui em vida com a gente, ele já faleceu e é a minha pessoa preferida no mundo, até hoje. Cara, olha Meu padrasto foi olha que incrível, interessante. Incrível. Olha que interessante. Eu chego a pensar, assim, escutando você falar, e eu queria que, depois de todos esses estudos que você fez, né, envolvido com religião, mas você chegou a imaginar, você com certeza chegou a imaginar, mas eu queria que vocês falassem isso, que eu acho muito interessante. Se você não tivesse essa figura paterna que você teve nesse cara, e aí? Eu acho que Deus não ia me deixar desamparada, sabe? Porque eu de verdade ainda acredito. E acredito que a minha mãe, como sendo uma pessoa também muito religiosa e uma mulher de muita fé, e a fé move montanhas, sabe? Eu acho que Deus teria dado algum outro jeito. Só que ele foi tão extraordinário que ele deu o melhor jeito de todos. Né? Que foi assim, não foi só um pai, ele foi o pai. Foi um homem. Foi um homem, um conselheiro, um amigo, um pai presente, amoroso. Eu não consigo nem descrever quase em palavras assim tudo que ele foi para mim, entende? Continua sendo até hoje mesmo em memória, né? Você tem irmãos? Eu tenho irmãos, sim, por parte do meu pai do coração, que é muitos da família Ismanioto aqui, né? Que se conhece aqui em Foz do Iguaçu, né? Então, sim, né? Que me deram também esse senso de pertencimento. Lógico que lá no começo, eu falo isso no livro também, né? Eu acho que deve ter sido muito difícil para eles, assim, também, porque primeiro que, e eu falo que aí tal, a gente tem que entender os dois lados, tá? Não dá pra gente ser, vamos pensar só na criança, só pensar no adolescente e tal, mas tem que entender os dois lados, né? Viúvo, né? Aí casa com uma mulher solteira, que tem uma criança de 1 ano e meio, né, que envolvia alguma situação de conforto financeiro ali e tal. Essa mulher tá querendo casar com o nosso pai porque ela quer ter uma vida boa, porque ela quer dar um pai para essa criança, entende? E é isso. Fica procurando justificativas. Não, é normal, né? E aí foi um pouco difícil, assim, a aceitação durante algum tempo, assim, sabe, da minha figura como filha, da minha mãe, assim, enquanto esposa. Mas a minha mãe também foi sendo muito sábia com relação a lidar com isso e sempre colocar assim na minha mente desde criança assim, olha que família maravilhosa, que família grande que a gente tem, olha quantos irmãos. Aí a gente morava em Missal e esses meus irmãos, né, por parte de padrasto moravam em Foz, a família, né? Então, nossa, era o ano inteiro falando da viagem que a gente ia para fazer no final de ano para passar o Natal e o Ano Novo com essa família grande. Então e tinha muitas crianças na família também, né? Então sempre foi de muita diversão, de muita alegria. É uma família muito, muito alegre, sabe? Muito feliz, sempre com muita música, sempre a gente se reúne muito aí a família também, sabe? Se ajuda muito da maneira que a gente pode se ajudar. Então foi incrível. Eu não consigo nem imaginar outra família na minha vida que não seja essa. E Letícia, explica para nós também